Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma nova série que a gente está começando hoje. A gente vai falar hoje, vamos fazer um resumão aqui em 13 episódios sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Bom dia, Norberto, seja bem-vindo. Vamos tomar um cafezinho e vamos começar o dia falando sobre a primeira parte, o primeiro episódio do Quem Pensa Enriquece, que foi escrito por Napoleão Hill. Eu já li esse livro há muitos anos atrás e por uma questão de voltar a rever esse livro, de voltar a praticar algumas coisas que tem nesse livro, eu resolvi compartilhar com vocês esse estudo de cada um dos capítulos e um entendimento um pouquinho mais profundo sobre quais são as regras. Vamos pensar assim que cada um dos episódios aqui a gente vai falar sobre uma regra muito importante sobre o que o Napoleão Hill escreveu lá há praticamente um século atrás. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo número 1, que tem a ver com o desejo. Mas antes do Napoleão falar sobre o capítulo 1, ele faz uma introdução. Ele faz uma introdução e ele diz que o pensamento é o que determina tudo o que acontece conosco na nossa vida. E aqui entra uma reflexão bem importante para a gente fazer. Tanto o pensamento positivo quanto o pensamento negativo, eles podem fazer uma diferença tremenda na nossa vida. Por quê? Porque se você me acompanhar até o finalzinho, você vai notar que o capítulo 1 fala sobre ter um objetivo em mente e pensar sistematicamente nesse objetivo, de uma maneira bem profunda, que eu já vou explicar aqui. Isso quer dizer o seguinte: você imagina aquela pessoa que tem um pensamento negativo em mente e que é sistematicamente negativo. Ela acorda de manhã, por exemplo, hoje eu acordei de manhã e eu saí ali fora, dei uma olhadinha e os passarinhos já começam a cantar assim, sabe? Tem um galo cantando. Rapaz, é uma forma de você agradecer, uma forma de você dizer assim: nossa, que dia maravilhoso, 5:30 da manhã. É uma forma muito positiva de você encarar os primeiros momentos do teu dia. Agora você imagina uma outra pessoa acordando e dizendo: putz, tem que acordar cedo, pleno feriadão de carnaval, esse galo cantando me acordou. Então tem pessoas que muitas vezes não se deram conta que o seu pensamento, que pode ser direcionado, ele pode fazer a diferença no seu destino, na sua vida. Então, para a gente parar para pensar antes de falar sobre o capítulo 1, será que a gente tem esse hábito de dar atenção, de observar como se estivesse de fora, sabe? Imagina assim, saiu o Alexandre aqui e o Alexandre foi ali, E ali o Alexandre começa a olhar para o pensamento dele e começa a analisar: nossa, olha só, o Alexandre fica pensando essas coisas que não levam a lugar nenhum. E às vezes eu me pego pensando assim. Sabe aquele pensamento que, por exemplo, a gente chama de pensamento competitivo. O pensamento competitivo tem um pouquinho a ver com a inveja, A inveja é aquela coisa que você olha para o outro e pensa: ele tem, eu não tenho, eu poderia ter. Esse pensamento ele não ajuda em nada, porque ele faz com que você se veja fora, faz com que você perceba que você não tem algo que o outro tem. E quando eu falo em ter, tem uma outra confusão aí. Porque muitas pessoas às vezes confundem o ter, por exemplo: eu tenho esse óculos, esse óculos aqui eu uso para correr. Eu tenho esse óculos, eu tenho esta xícara. E não é necessariamente as coisas materiais. Por exemplo, tem pessoas que dizem: ele tem talento, e eu não tenho talento. Então tem muitas vezes aquela coisa de ter algo que não é tão palpável e que faz com que nós fiquemos parados, estagnados. Por exemplo,
aquele pensamento, por exemplo, de impotência, né? Nossa, isso não é possível, então não é para mim, não dá, nem começa. E é assim que muita gente encara a vida, certo? Olhando para o outro e dizendo assim, pois olha só, ele nasceu com aquele talento e aí não rola. Né? Eu tive uma época da minha vida que eu era assim. Eu tenho muitos amigos músicos e bons músicos profissionais. E a gente fazia muitas vezes festa, né? Sabe aquela janta que você faz com os amigos? E o pessoal tocava violão, né? Tem músicos profissionais que tocam e cantam com teclado. E eu nunca me atrevia a ir lá e pegar um microfone e cantar. Por quê? Porque, de certa forma, você tem esse vício da comparação. E aí você não quer cantar, né? Pegar o violão, cantar perto de alguém que canta muito melhor que você. Agora, ultimamente, né, até recentemente a gente fez uma festa para receber um dos amigos que veio dos Estados Unidos de volta, morar no Brasil. E aí a gente marcou uma janta, um jantar e montamos equipamento e todo mundo cantou. Né? Eu cantei, amigos que cantavam bem cantaram, amigos que cantavam mais ou menos cantaram, porque ali não é uma competição. E a gente precisa entender que a vida não é uma competição. E esse é o grande dilema. Então, você cuidar dos teus pensamentos sobre as coisas que você tem ou não tem, quem você é ou quem você não é, começa a fazer uma diferença muito tremenda. Embora não seja a essência do trabalho do Rio, é uma essência do trabalho do Eckhart Tolle, que escreveu aquele Viver no Agora, eu acho que é, né? Como viver no agora, alguma coisa assim. Então a gente ainda não começou a falar sobre o capítulo 1. A gente está falando exatamente sobre a introdução, certo? Olha só, eu tenho algumas anotações aqui, né? Os pensamentos destrutivos serão traduzidos para a realidade tão certamente quanto os positivos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa estar sempre muito atento, então, aos pensamentos. A ideia é justamente começar esse trabalho aqui, né, esses episódios de resumo do livro, provocando você a refletir sobre essa magia de estar atento ao seu pensamento, estar atento ao que a sua mente consciente está fazendo. A partir daí, a gente vai começar a usar os outros capítulos desse livro para fazer com que a gente direcione mais energia e que a gente esteja mais atento, certo? Para a gente poder, né, fazer algumas mudanças boas. Talvez mudanças que vão nos ajudar a evoluir, a gerar mais riqueza, e essa riqueza não só financeira, né, mas uma riqueza de cultura, uma riqueza de alegria, uma riqueza de saúde na nossa vida. Por exemplo, um dos exercícios que eu faço, que eu peguei aqui do Quem Pensa Enriquece, é sobre a minha saúde. Eu me vejo nitidamente, aos 60 anos, gozando de uma saúde incrível, com um corpo muito saudável. E é exatamente isso que faz com que, né, as minhas ações sejam direcionadas para esse sentido. Então, a introdução é essa aí, é você olhar para os teus pensamentos, é você estar atento ao que você pensa. Tá legal? Nadir, meu amor, seja bem-vinda. Tô tomando um cafezinho aqui, ó. E agora sim, então a gente vai para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala sobre o desejo, né? O desejo, o autor, ele traz que o desejo é o ponto inicial de todas as realizações. E aí você vai fazer um teste que eu já fiz. Você vai encontrar uma pessoa bem humilde, né? E se for possível, pode ser até uma pessoa que seja, por exemplo, na condição de estar ali pedindo uma moeda numa sinaleira, num semáforo. E você vai notar que essa pessoa está ali pedindo uma moeda e ela tem uma expectativa de receber uma moeda de 50 centavos, muitas vezes. E você vai lá nessa pessoa e pergunta para ela, olha só, qual é o teu desejo, né,
Qual o tamanho do teu desejo? Quantos reais você gostaria de receber até, né, se for de manhã, por exemplo, até meio-dia? E você vai se surpreender, porque essa pessoa provavelmente vai dizer para você algum valor muito pequeno, algo em torno de 5 reais, 10 reais, porque aquele ali é o limite. Na cabeça dela ela pensa, nossa, se eu ficar mais uma hora aqui e eu receber 5 reais de gorjeta, né, de esmola, tá pronto, tá maravilhoso. Então o desejo está limitado ao mindset dela, à mentalidade dela. Agora, da mesma forma, se você perguntar para um bilionário, por exemplo, um Bill Gates da vida, ou um empresário, qualquer empresário de sucesso, né, qual é o seu desejo? Então a gente está falando aqui sobre a importância da sua formulação de desejo. É muito provável que esse cara fale para você algo, né, na casa dos milhões, que ele gostaria de ganhar em um dia. Por mais que esse valor seja assustador para nós, para ele é uma realidade, porque para ele é parte do mindset. Então é exatamente esse o ponto. Eu lembro que uma vez eu fui fazer a volta da Pampulha, certo? E para a gente ter uma ideia do que muda, né? E eu não sou um corredor profissional, eu sou um cara que, né, sou um cara mais pesadinho e tal, então eu não sou um cara que corro rápido. Eu levo a volta da Pampulha, para mim, eu levo quase 2 horas para fazer, né, 18 quilômetros. E aí eu lembro que tinha um amigo, né, que se ele estiver vendo aqui, um grande abraço para ele, que é o Ricardo Sudak. E o Ricardo é um dos corredores que eu conheço, né, provavelmente no Rio Grande do Sul está entre os 3 ou 4 mais rápidos. E lá na Pampulha ele chegou entre os 30, se eu não me engano. Isso que ele teve um problema na largada, senão teria chegado muito bem, melhor classificado. E a gente foi junto, né, nessa viagem aí para Belo Horizonte. Chegando lá no dia anterior à prova, o Ricardo convidou eu e mais um outro rapaz lá. Ô pessoal, vamos fazer um treininho solto. Né? O treininho solto é sem forçar a barra, só para dar uma reconhecida e tal, né? Para soltar o corpo e tal, porque no dia anterior você relaxa, descansa, geralmente numa corrida dessas. E a gente foi. E eu lembro que quando a gente estava chegando perto de onde ia começar a treinar, o Ricardo disse para nós, pessoal, vamos fazer assim, ó, vamos fazer mais ou menos uns 2 quilômetros, acho que ele falou, mas assim, ó, bem devagarinho. Ele salientou bem devagarinho, para não desgastar e tudo mais. E opa, que bom, né? Porque imagina, eu vou acompanhar esse cara. E eu lembro que a gente saiu e começou a correr o devagarinho para ele. Era no meu limite, eu estava me estourando ali. A ponto que a gente correu, sei lá, 100 metros juntos e eu via que ele dava uns passos e ele ia para longe. E aí eu brinquei com ele, Ricardo, vamos fazer o seguinte, o teu devagarinho é bem diferente do meu, né? Pode fazer o teu treino aí que eu faço o meu, depois a gente se encontra. Isso quer dizer o seguinte, é a mesma distância, um atleta profissional como o Ricardo, que o passo dele, gente, sinceramente, o passo do cara dava 2 metros, assim, sem forçar a barra, né? Leve, assim, ele pisava, parecia que ele voava. E eu, né? É a mesma coisa. Então o desejo, muitas vezes, na nossa cabeça, ele é formulado de acordo com a nossa possibilidade de dar o passo. No exemplo que eu dei sobre dinheiro, quando você olha para um mendigo e ele diz assim, eu tenho a intenção de ganhar 5 reais hoje, é o que o mindset dele permite que ele deseje. Quando você olha para o milionário e ele diz, hoje eu vou ganhar 1 milhão, é o mindset dele. Aonde que está o grande segredo aqui? É você conseguir ajustar o seu desejo. É você entender o seu mindset e entender a sua mente. E aí agora a gente começa a parte boa. Olha só. Aqui tem uma frase no livro que diz o seguinte, um homem criativo é motivado pelo desejo de realizar, não pelo desejo de ganhar dos outros. Então aqui entra a grande chave.
Então isso quer dizer o seguinte: se eu quisesse melhorar a minha performance nas corridas, a intenção não seria ganhar do Ricardo. Eu acho que é meio que missão impossível, né? Porque o cara é muito bom, você não tem ideia, o cara voa. Eu acompanho ele nas redes sociais, a gente tem uma amizade bem legal. E eu vibro muito porque praticamente todo final de semana ele tem uma prova e ele chega primeiro ou segundo lugar, sempre pode, né? Então, a ideia do mendigo também não é ficar mais rico lá, por exemplo, do que um Bill Gates. Mas é justamente você pegar a sua mentalidade e trabalhar ela para que você consiga vencer a si mesmo. Então a primeira parte, né, o primeiro capítulo do livro Quem Pensa Enriquece vai nos ajudar a trabalhar esse desejo, certo? Só que ele fala uma coisa importante, que só querer não vai trazer a riqueza necessária que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero melhorar meu tempo na prova da Pampulha, só querer não vai adiantar nada. Se eu quero ficar milionário, só querer não vai adiantar nada. Então, eu preciso ter um exercício que a gente vai chamar esse exercício de 2 estágios, que é o exercício de imaginar e visualizar. Então, esse desejo ele precisa ser algo que eu consiga, como se fosse fazer um passeio ao futuro e me ver, me visualizar lá na frente com essa condição. Então aqui entra a primeira parte importante. O desejo, ele não é construído apenas com um pensamento positivo. Esse pensamento positivo acontece muitas vezes com aquelas pessoas que se dizem motivadas. E a motivação talvez seja um dos maiores enganos da humanidade. Que é aquele cara que diz assim: nossa, eu acordo motivado todos os dias. Motivado. Vamos entender o que é motivação? Motivação é ter motivo para uma ação. Esse motivo para uma ação, essa ação precisa fazer parte de um plano de ação. Esse plano de ação, ele tem que me levar a algum lugar. Se me leva a algum lugar, então é um desejo. Agora a gente caiu aqui no que o Napoleão Hill está falando. Então a motivação, na verdade, nada mais é do que eu ter clareza de qual é o meu desejo, qual é a minha intenção em relação àquilo que eu quero, que eu desejo. Então isso pode funcionar, né? O nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Pode funcionar para ganhar dinheiro? Claro que sim. Mas pode funcionar para você também ter mais saúde? Claro que sim. A proposta aqui minha é fazer essa reflexão e ajudar você a ter essa clareza. Então a ideia é, se eu quero, por exemplo, melhorar, né, fazer um improvement no meu negócio, no meu faturamento, né, nas minhas receitas, não basta eu ficar pensando que isto, né, vai acontecer. Eu tenho que criar um desejo, e aí entra uma coisa muito importante, né, um desejo que eu consiga imaginar, certo? E essa imaginação, ela tem que ser como se fosse um desejo ardente, é assim que o Napoleão Hill fala. Esse desejo ardente... Vou tomar um cafezinho para não deixar esfriar, né? Esse desejo ardente tem que ser algo que quase que não saia da sua cabeça, né? Eu, por exemplo, eu tenho tornado público aqui um dos meus desejos ardentes, que é chegar a 15% de gordura corporal no final desse ano, de 2023. Então é uma coisa que para mim é muito natural. Hoje, por exemplo, quando eu acordei, eu pensei assim, né? Vou fazer a live, vou fazer o primeiro capítulo, né? Vou falar sobre o desejo lá no Instagram, a turma toda, legal. Mas logo em seguida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a academia e eu vou fazer 1 hora de treino. Esse desejo ardente, ele vai me acompanhar durante todo esse ano, praticamente todos os dias, a quase todos os momentos. Por quê? Porque é assim que a gente chega num determinado objetivo. Do mesmo jeito que esse desejo ardente, ele precisa estar presente comigo sobre, por exemplo, os ganhos financeiros que eu quero. Então, eu tenho hoje, por exemplo, também o meu objetivo claro, o meu desejo definido sobre a questão financeira da minha empresa. Então,
Todos os dias, quando eu acordo, eu estou mentalizando isso. E aonde está escrito esse negócio? Para quem é meu mentorado, para quem me conhece, sabe que eu tenho um negócio chamado Black Book, né? É um caderno preto, antigo já. E esse caderno preto é onde eu escrevo as coisas que eu desejo. E durante um bom tempo, eu deixei de fazer. Foi exatamente nesse período que eu não atingi resultados, que os meus resultados decaíram muito. Por quê? Porque daí você acorda de manhã sem esse desejo ardente. E aí você não tem o que a gente chama de constância, disciplina, de fazer todos os dias alguma coisa, alguma ação em direção ao seu desejo. Então a primeira lição que a gente pode aprender aqui com o Rio é você ter essa clareza. Primeira clareza é saber para onde você quer ir. Escrever os seus desejos. Então eu vou deixar para você esse ponto, né? O ponto inicial de qualquer sonhador, certo? É muito importante que seja estipulado em formato de desejo com um objetivo específico. Quando eu digo objetivo específico, daí a bola está com você. Não vou dizer para você quanto você deve ganhar, eu não vou dizer para você que você precisa usar os conhecimentos desse livro, por exemplo, só para ganhar dinheiro. Como eu trouxe aqui, por exemplo, né? É boa. Como eu trouxe para você o meu exemplo, eu faço isso para cuidar da minha saúde. E eu posso fazer isso para muitas outras áreas da vida, certo? Eu faço isso, por exemplo, para cuidar do meu desenvolvimento. Então eu sou um cara que eu gosto de estudar muito porque eu tenho um desejo ardente por aprender coisas novas. Eu olho para o futuro e eu consigo perceber nitidamente aonde quero chegar, em termos de conhecimento, em termos de habilidade. E uma coisa muito legal que eu fiz, né, a very long time ago, que aos 25, 26 anos, eu era um cara que tinha muita dificuldade de falar em público. Muita dificuldade. Porque eu lembro que lá nessa época foi a primeira gerência que eu assumi. E eu tinha que falar em público. Eu tinha que fazer reunião com mais ou menos uns 40 gerentes, né? Eu tinha uma gerência estratégica que sobre minha gestão estavam mais ou menos 40. Eu lembro que era 41, 42 gerentes sempre. E eu tinha que fazer reunião. E eu tinha que levantar e falar em pé para aqueles caras. E na época a gente não tinha projetor multimídia, a gente tinha aqueles projetores que botavam uma transparência em cima. Então eu segurava aquela transparência e tremia, que fazia barulhinho, clá, 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 clá. O meu desejo ardente naquela época era o mais rápido possível ter um domínio de palco, conseguir falar para as pessoas com clareza. Eu lembro que secava a boca. As ideias que eu tinha em relação ao que eu tinha que falar sumiam, fugiam, e eu ficava com um branco na frente dos caras. Então aquele desejo ardente talvez seja o primeiro momento em que eu realmente precisei utilizar isso que eu vou comentar aqui com você. E lá na década, isso foi a década de 90, na década de 90 eu já tinha lido esse livro. E lá eu lembro que eu tinha muitos objetivos que eu estabeleci em diversas áreas da vida. Então depois, no decorrer dos capítulos, a gente pode aprofundar como que você pode estabelecer os seus desejos. Por exemplo, como que você pode estabelecer, né, um desejo para a sua área financeira, para a sua área dos relacionamentos, um desejo para a sua área profissional, para a sua área de desenvolvimento pessoal, para a sua área de saúde, para as coisas materiais que você quer, porque afinal de contas todo mundo, né, quer uma casa nova, carro novo, roupa nova, certo? Então eu preciso ter desejos em cada uma dessas áreas da vida. E quando eu faço isso, a gente chama assim de uma roda de desejos, e eu começo a visualizar, veja só, a visualizar, imaginar de uma maneira rotineira, aí a gente pode dizer que a gente criou um desejo ardente. E esse desejo é exatamente isso que vai manter você no foco. Por quê? Agora sim, para quem ficou comigo até o finalzinho. Quando você tem essa intenção, que a gente chama de desejo, de sonho, qualquer coisa serve.
você cria um estado de espírito. O estado de espírito é: eu estou praticamente definindo, né, que já aconteceu na minha mente. Eu estou com uma clareza de como vai ser o meu futuro, a ponto de que eu já consigo perceber qual é a sensação, como que eu vou me sentir quando acontecer ali no futuro. Então, por exemplo, sobre a minha condição física, minha condição de saúde aos 60 anos. Eu consigo hoje me olhar no espelho e enxergar o Alexandre com 60 anos. Abdômen trincado, braço forte, saudável, leve, com muita energia. Quando você faz isso e quando você tem essa clareza, é como se tivesse acontecido. Então o desejo ardente vai criar uma espécie de confusão, dúvida dentro da sua mente, a ponto de você não ter certeza se já aconteceu ou se está acontecendo. E quando você cria isso, é quando você, mais ou menos a gente chama assim, você alucina. O que eu alucina? Não é alucinar tomando um café ou tomando qualquer outra coisa, mas é você ter um desejo ardente a ponto de que você já tem convicção que está feito. Ah, mas Alexandre, isso é muito complicado. Sim, agora eu vou te dar a pior notícia de todas de hoje, ou melhor. Toda essa obra do Hill, do Napoleon Hill, existem, né, muitos estudos paralelos que demonstram que isto que ele ensina nesse livro é limitado a, no máximo, 5% da população. Isso quer dizer o seguinte: quando eu estou falando aqui para você, talvez alguma pessoa entre aqui e olhe assim e pense assim, cara, isso aí é doideira, isso não funciona. Ok, fica tranquilo, você vai estar entre os 95% das pessoas que não exercitam, que não praticam isso e que talvez não vão atingir os resultados. Ou então, você vai estar entre aqueles céticos, né, que dizem assim, ah, mas Alexandre, eu conheço um cara que é muito rico e nunca leu esse livro. Sim, eu também conheço muita gente que é muito rica e nunca leu esse livro. Porém, vamos lá, eu conheço algumas pessoas que são muito ricas, mas elas são tão ricas, tão ricas, tão ricas que elas só têm dinheiro. Essas pessoas não têm saúde, não têm amigos, não têm boa relação familiar. Essas pessoas talvez nem tenham as coisas boas da vida, ou seja, eu conheço muita gente rica que não tem uma casa legal, que não tem um carro legal, que não fez viagens para contar histórias. E a minha pergunta para você, você quer só dinheiro na vida? O grande segredo aqui está entre os 5%, está justamente em a gente entender o estudo do Napoleon Hill. E para a gente fechar o dia de hoje, eu vou contar um pouquinho do estudo dele. O Napoleon Hill, lá no ano de 1908, ele foi chamado pelo cara que era o maior milionário na época, né? Que era Andrew Carnegie. E o Andrew chamou ele para uma entrevista, que na verdade o Napoleon Hill ele era um estudioso, um rapaz que tinha uma facilidade para escrever e para falar, trabalhava para um jornal para fazer entrevistas. E nessa entrevista o Andrew percebeu uma inteligência, uma perspicácia. E ele provocou: Senhor Hill, você está disposto a fazer uma pesquisa para mim, pelo tempo que for necessário, para identificar quais são as características das pessoas que realmente têm muito sucesso, que têm muito dinheiro? E o Hill, né, ficou interessado e eles ficaram praticamente 3 dias ajustando, né, esse projeto. E depois ele ficou 20 anos. Entre 1908 e 1928, Napoleon Hill fez a maior pesquisa feita até hoje na história. E nessa pesquisa ele foi entrevistando, ele fez amizades, por exemplo, com Thomas Edison, com Henry Ford, seja o nível, né, de pessoas, o círculo de relacionamento dele foi muito profundo em relação às pesquisas que ele foi fazer, e realmente ele entrou a fundo, ele dedicou a vida dele, né? Ele morreu, se eu não me engano, em 1982 ou 72. Então esse cara viveu muito, escreveu muitos livros, dentre eles Quem Pensa Enriquece. Mas a primeira obra dele, que foi lá em 1908 a 1928, de 20 anos de pesquisa,
ele identificou pessoas, primeiramente, que tinham muito dinheiro. Mas aí ele notou que essas pessoas, eles só tinham dinheiro, mas eles não tinham boa saúde, não tinham boas relações, não tinham equilíbrio entre todas as áreas da vida. E ele descartou dessa pesquisa. Então, quando a gente olha para a obra de Hill, na verdade, a pesquisa dele não é apenas para a gente pensar assim, então quem pensa enriquece é para ganhar dinheiro. Não. Se você está aqui pensando assim, cara, eu vou assistir essa série aqui do Alexandre porque eu quero ganhar muito dinheiro. Só isso não vai funcionar, certo? Porque aqui eu vou provocar você a entender como você faz para ganhar dinheiro, sim, mas sem abrir mão, por exemplo, da sua qualidade de vida, da sua saúde, da sua relação social, da sua relação familiar, sem abrir mão, por exemplo, dos seus valores. Ganhar dinheiro pressupõe muitas vezes você também, né, dar valor aos bens materiais, porque você vai ver muito cara rico que não tem bens materiais. O cara não mora numa boa casa, o cara não tem um bom carro, mas ele tem dinheiro no banco. Hill não fez pesquisa voltada para isso. Ele fez pesquisa porque a gente chama de riquezas da vida. E as riquezas da vida estão muito mais nesta roda que eu falei para você, né? Que é uma roda onde a gente estabelece objetivos, por exemplo, de crescimento pessoal, onde a gente estabelece objetivos de resultados do nosso negócio, independente do resultado financeiro, né? Resultados operacionais. A gente estabelece objetivos de relacionamentos, a gente estabelece objetivos de lazer, por exemplo. Quem de vocês aqui já planejou uma viagem? E já fez uma viagem? Eu fiz muitas, né? Uma das viagens inesquecíveis que eu fiz, por exemplo, foi a minha viagem de moto para o deserto do Atacama. A primeira delas, porque certamente eu vou voltar lá. Então, a ideia é justamente que você tenha esta clareza. Então, hoje a gente falou aqui sobre o primeiro capítulo. Eu falei um pouquinho sobre a introdução, né? A importância de você olhar para os seus pensamentos, prestar atenção neles, e assim o primeiro capítulo, que é, né, eu preciso ter clareza. Olha só o que é o primeiro aqui, né? Dos desejos que eu tenho. Os desejos são o ponto inicial das realizações. Eu gostaria de deixar uma tarefa para você, que você começasse agora, né, de hoje para amanhã, porque todos os dias agora, de hoje até o dia 8 de março, se eu não me engano, todos os dias 5h55 eu vou estar aqui com você. E todos os dias eu vou falar sobre um, né, dos capítulos do livro. Só que você assistir e não fazer nada não é legal, né? Então, o que você acha de você pegar uma caneta e um papel e escrever pelo menos 3 ou 4 ou 5 desejos que você tem em mente? E começar a pegar esses desejos e imaginar e visualizar eles como se tivesse acontecido. Se você precisar fechar os olhos para fazer isso, beleza. Eu faço isso, por exemplo, quando eu saio caminhar. Se eu sair caminhar, ou fazer uma corrida, ou então pegar a bike e sair pedalar, o meu pensamento, naturalmente, ele viaja para o futuro e começa a imaginar, né, como eu vou estar em diversas áreas da vida. Se você começar a fazer esse exercício, eu posso te garantir, você começa a mudar muito o teu estado de espírito. E quando você começa a mudar o teu estado de espírito, você começa a mudar muito a tua vontade, ou seja, a tua disciplina para fazer coisas que precisam ser feitas. E aí, quando você faz, meu amigo, o resultado aparece. Então vamos lá, só tem um jeito de aprender isso, né? E de descobrir se funciona, é testando. Muito obrigado por você estar aqui. Não esquece que esse seriado aqui, todas as séries que eu faço no Instagram, a gente deixa um pouquinho aqui, né, e depois a gente apaga. Então, se você assistiu esse capítulo agora, certo? Esse episódio, e você pensa, rapaz, esse episódio poderia ser legal que o meu colega, que o meu chefe assistisse, que alguém da minha família assistisse, sabe o que você faz agora? E eu vou ensinar isso, porque isso faz parte de um dos capítulos aqui do livro. Clica no aviãozinho e manda para a pessoa que você tem certeza que você vai ajudar. Porque senão vai competir com as pessoas, como eu falei aqui. Mas sim, a gente está aqui nesse mundo para colaborar. Quanto mais você multiplicar aquilo que você tem, que você, né, conhece, muito mais o universo traz para você. Então agora está na hora de você clicar no botãozinho ali e dizer assim, cara, olha só, está começando uma série muito legal sobre a obra do Napoleão Hill e eu quero que você acompanhe esse maluco aí, porque ele está trazendo, né, de uma maneira resumida, falando com as palavras dele, trazendo as experiências dele, e eu tenho experiência desde
Primeiro papel que eu lembro que eu botei os meus objetivos e tudo mais foi em 1996. Então lá 2006, 2016, são quase 30 anos que eu exercito isso que a gente vai compartilhar. E eu justamente estou fazendo essa série porque eu estou tentando, né? Tentando não, né? Estou resgatando os conceitos. Estou aqui com o livro. Antes de vir aqui falar para vocês, eu faço uma revisãozinha, eu paro, penso, eu observo e a partir, né, da revisão que eu faço, eu compartilho aqui com você. Tá legal? Muito obrigado pela tua presença aqui. Amanhã, 5h55, a gente se encontra novamente aí. Alexandre, amanhã é feriado. Todo dia é dia de aprender. E você pode estar aqui comigo, tá legal? Obrigado pela tua presença. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos vocês que estão aqui comigo. Obrigadão.